Olá, galera! Pessoal aqui do Instagram, do Facebook e também do YouTube. Vamos dar início, né, a mais uma live. Nossas lives, né, semanais, toda sexta-feira. Hoje, ó, tô um pouquinho atrasada, mas, né, como diz o ditado, pode tardar, mas não falhar. Estou aqui. Firme e fortes. A Amanda entrou. Tudo bem, Amanda? Seja muito bem-vinda. Que bom, gente. Olha só, enquanto vocês vão entrando, deixa eu dar aqui alguns recados para vocês. Hoje a nossa live vai ser uma live de perguntas e respostas. Olha só que bacana, né? Toda sexta-feira a gente vem com algum tema que eu sempre peço ajuda, né, de vocês para definição dos temas. Tudo bem, Marilza? Bem-vinda. Então, hoje vai ser diferente. Então, todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês têm sobre alimentação e emagrecimento, a hora é agora. Olha só, aqui, meninas, sabe o que vocês podem fazer para eu não ter perigo de perder nenhuma pergunta? Se vocês olharem aonde vocês deixam ali o comentário, o primeiro botãozinho aqui no Instagram é uma carta com ponto de interrogação. Coloca aqui a sua pergunta, tá? Para quem está ao vivo, porque assim eu respondo, eu acho a sua dúvida com facilidade. Tudo bem, Márcio? Bom dia, seja bem-vindo. Temos um homem, né, na live. Que coisa boa. Bom, gente, então olha só. Deixa essa live, deixa a sua pergunta. Meninas, meninos presentes, vão dando coraçãozinho, tá? Porque quanto mais coraçãozinho vocês vão apertando, o Instagram vai informando as pessoas da live e mais pessoas participam e a gente forma uma corrente do bem, né? Que eu acho tão importante, né? Tá todo mundo junto aí nessa missão da alimentação saudável. E tem um botãozinho também do lado da caixinha do ponto de interrogação. Muito bem, isso aí, corações. Que parece uma asa delta ou tipo um aviãozinho de carta. Manda pra alguém, manda pra aquela amiga, pra aquele amigo que tá sempre falando que quer emagrecer, tem aquele monte de dúvida, então manda pra pessoa ser avisada. E aí, Lilian, bom dia, tudo bem? Já voltou para o Brasil ou ainda não? Gente, a Lilian, ó, voltando com tudo pro Brasil, vai continuar dando suas aulas. A Lilian, gente, pensa numa personal maravilhosa, super antenada, atualizada. Tá voltando, né, Lilian? Escreve aqui pra eu fazer o seu merchan aqui na minha live. Quem quiser uma personal lá em Indaiatuba, contrata a Lilian Ramos. Bom, gente, tudo bem, meninas? Bem-vindas. Bom, vamos começar então, pessoal do Facebook, YouTube e Instagram. Vamos lá, vamos aqui. Amore, obrigada, querida. E aí, já chegou no Brasil? Escreve aqui pra mim que eu quero saber. Gente, vamos lá então pra nossa live de perguntas e respostas. Ai, tô tão animada. E se vocês gostarem dessa live que vai ser mais dinâmica, a gente não vai falar só sempre sobre um assunto, se bem, né, que também é sempre só sobre o assunto, tá sendo bem legal as lives. A volta dia 8, bacana. A gente mantém, né, essa live de perguntas e respostas uma vez por mês, que assim a gente abrange assuntos diferentes e vocês sanam as dúvidas de vocês. Bora lá, vamos então? Vamos para a nossa primeira pergunta? Olha só, vamos responder essa pergunta aqui, da Ana Paola. A Ana Paola perguntou assim, ela quer uma dica de alimentos para dar aquela energia que às vezes falta. Falta mesmo, né? Às vezes a gente tá lá na correria do dia a dia, fazendo 1000 coisas, não se planejou, parece que dá aquela queda de energia. Aí, Ana e meninas, sabe o que a gente tem que priorizar? Alimentos que contêm carboidrato, porém de uma forma mais natural. Né? O carboidrato sempre é aquele macronutriente que ele vai dar energia, uma energia rápida. Então, o que você pode investir, Ana, e meninas que também têm essa, né, que sintam, né, que falta energia? Frutas, né? Quais que são os alimentos que contêm carboidratos do bem? As frutas, porque o que a gente precisa? De carboidrato e micronutriente para ter energia, né? Para o nosso metabolismo funcionar da forma correta, para a glicose ou o açúcar conseguir atuar. Então, a gente precisa de vitaminas e minerais. Então, alimentos, frutas, Ana, sabe o que você faz?
tenta consumir aí no seu dia, e todo mundo, né? Pelo menos 2 porções de fruta. Vocês vão ver como o nível de energia, né? A gente vai dar aquela revigorada mesmo, porque as frutas, elas têm esse poder. Que mais, né? Tem alguns alimentos que também são especiais nesse sentido, como as oleaginosas, que é o grupo das castanhas, porque elas contêm muitas vitaminas, muitos minerais também. Então, para essa pergunta, a gente pode então falar das frutas, né? Para ser aqui assim, eu quero sempre que fique tudo muito claro. Frutas e as castanhas, ok? Vamos para a próxima, gente? Vamos para a nossa próxima pergunta. Tchananã. Olha só, essa daqui, da Márcia. Quais marcas do pão integral tem menos sódio? Olha só. Essa pergunta é muito legal, mas, Márcia, melhor do que te falar qual a marca, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou ensinar vocês a analisarem um rótulo, gente, de alimentos. Por quê? Marcas, Márcia, toda hora, né, tá surgindo marcas novas no mercado e às vezes a gente fica até por fora de tanta marca boa, então, de tanta marca nova. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Comparar. Então, o que vocês precisam sempre se atentar, gente? Vamos, então, fazer aqui uma análise de rótulos aqui na prática? Vocês querem? Sim ou não? Quem quer dar coração? Pessoal aqui do Facebook. Vamos, Heloísa, fazer uma análise de rótulos aqui? Meninas, sim? Se vocês quiserem dar coração aqui, ó, que a gente faz uma análise de rótulos na prática e vocês vão saber como escolher o produto certo de vocês. Ah lá, coração. Então, bora lá. Muito bem. Gente, então 2 coisas que vocês precisam se atentar, tá bom? Já para responder aqui a pergunta da Márcia, é o seguinte, gente, 2 coisas que vocês vão se atentar. Aqui, essa tabelinha de informação nutricional, que é uma tabela mesmo. Nessa tabela é sempre a informação nutricional por porção. Então, se atentem nisso. Não é, por exemplo, a tabela do pão inteiro. Então, por exemplo, isso daqui que é uma embalagem de pão, né? Que é a pergunta em questão. Tananã, essa marca aqui, ó. Que é uma marca que eu também gosto. O que a gente tem aqui, né? Nessa tabelinha. Tabela de informação nutricional. A referência a 2 fatias. Então, sempre vai ser referente à porção em medida caseira. Legal. Aí a gente tem valor energético, que são as calorias, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans, fibra e sódio. Meninas, então assim, uma coisa para vocês saberem. Os pães, então Márcia, o que você precisa olhar? Aqui, ó. Sódio, né? A porção sempre do pão vai ser em torno disso. A porção de 50 gramas, que é o equivalente a 2 fatias. Mas comparem, às vezes vai dar, tipo, 2 fatias, 40 gramas ou 60, mas a maioria dos pães é equivalente a 2 fatias. Então, é comparar mesmo. Você vai pegar um pão que você acha que é legal, o outro pão e vai comparar. Por exemplo, esse daqui, em 2 fatias, tem 161 miligramas. E, meninas, uma coisa que é interessante. Aqui, nessa tabelinha do meio, na coluna do meio, vai estar a quantidade em si dos nutrientes, dos micronutrientes. E na outra coluna, vai estar a referência, né, a porcentagem referente ao valor energético diário. O que é isso? Imaginem assim, que a maioria, assim, uma base, né? Como que esses cálculos são feitos? Com base de uma dieta de 2.200 calorias, que é a média, né? Entre homem e mulher. Claro, o homem geralmente precisa um pouco mais, mulher um pouco menos, mas a gente tem que partir de um princípio. Então, é sempre com essa base de 2.200 calorias. Então, aqui, gente, olha só, em 2 fatias desse pão, nós temos o que? 161 miligramas, que correspondem a 7% do que? Estão vendo aqui, gente? Corresponde a 7% do que? Da quantidade de sódio diária que essa pessoa precisa. Então, gente, até uma dica, sódio não vai mudar tanto de pães para pães, porque eu olhei, né? Antes de responder aqui para vocês, e também eu já sabia. Mas o que vocês podem fazer? Sempre olhar aqui, ó, nessa porcentagem de valor diário. Por exemplo, esse pão aqui tem 7% das nossas recomendações, assim, desse geral, né? De uma dieta de 2.200 calorias. 7%. Tem alguns pães que tem 10%. Gente, sinceramente, não dá tanta diferença assim. Agora, se vocês
virem, sei lá, um pão que tem, sei lá, 15%, aí 15% da quantidade de sódio que uma pessoa precisa versus 7%, a gente fica com esse 7%. Vocês concordam, gente? Então, comecem a analisar isso. A maioria dos pães tem de 7 a 10%. Porém, o que eu sempre aconselho vocês, querem saber para a escolha do pão integral? O que eu sempre aconselho? Olhar também a quantidade de sódio e olhar, gente, o quê? A lista de ingredientes. Então, são duas coisas, né, que eu disse que vocês precisam se atentar. A tabelinha e a lista de ingredientes aqui, ó. Como que funciona, gente, a lista de ingredientes? Funciona o seguinte, o componente, o ingrediente que tem maior quantidade, ele vem na frente. Então, imaginem, se o rótulo aqui, né, se a propaganda tá dizendo aqui, ó, grãos, 14 grãos, farinha 100% integral, mas será que é mesmo? O que a gente pode olhar? A gente checa a lista de ingredientes. Então, aqui, ó, a lista de ingredientes. Então, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. Certo? Então, realmente, ele vai ter mais farinha de trigo integral do que a branca. Para vocês terem ideia, esse daqui, ele não tem farinha branca. Ele tem farinha de trigo integral, depois glúten, depois açúcar mascavo, grão de aveia, farelo de trigo. Gente, olha só, né? Olhem rótulos, depois vem açúcar de novo, flocos de aveia, flocos de soja, semente de linhaça e as outras sementes. E os conservantes. Então, gente, olhem isso, a quantidade... aqui a lista de ingredientes, quanto menor a lista também melhor, né? Porque às vezes tem produtos que tem muitos conservantes, certo? Desconfiem de produtos que tem nome lá que você não sabe. Sabe aquele nome que sua avó não ia saber o que é? E você também não sabe? Não compre, tá bom? E aí, meninas, olha só. Vocês podem, então, checar sempre pela lista de ingredientes, o componente que tem... tá na frente é porque tem mais, e checa também a quantidade de fibra alimentar do pão aqui nessa tabelinha, e aí vocês podem comparar. Por exemplo, nesse pão aqui, 2 fatias oferecem 2,7 gramas de fibra, o que é uma quantidade muito legal. Ó, o pessoal entrando, sejam todos muito bem-vindos. É uma quantidade muito legal de fibra. Optem pelo menos pelos pães que tem 2 gramas de fibra por porção, tá? Se tiver menos, não é legal. Tudo bem, Ana? Bom dia, boa tarde, né? Para vocês que estão aí no Brasil, muito boa tarde. Gente, ficou claro como que vocês devem analisar um rótulo? Ficou claro? Porque, gente, eu não quero assim vir aqui e falar assim, pronto, olha, o pão que tem mais fibra é esse, o pão que tem menos sódio é esse. Eu quero ensinar vocês, porque a partir do momento que vocês aprendem, vocês não precisam mais de mim, né? De eu falar assim, olha, agora lançou um pão novo, esse é o melhor, ou aí esse ficou pra trás. Não, vocês aprendem e vocês mesmas começam a analisar, né? Ter as preferências de vocês, fazer ali as escolhas de vocês, a checar rótulo, porque quando a gente aprende a analisar rótulo, meninas, e meninos que temos também, a gente não fica refém da propaganda, né? A gente vai lá e ó, tô de olho em você, e vai lá e confere mesmo se tá se é um produto, né? Bom, certo? Bom, gente, olha só, seguindo, ficou claro? Se ficou claro, Laiane, estou aprendendo, ótimo. Ó, meninas, pessoal que chegou agora, podem deixar a pergunta de vocês aqui na caixinha de interrogação para não ter perigo de perder nenhuma, tá? Que eu vou responder todas nessa live. Pausa para água, né? Sempre é bom. Vamos para a próxima pergunta? Aqui, vamos lá. A Renata, que também tá super presente. Estévia ou qualquer outro adoçante está relacionado com o seu último vídeo referente à insulina? Meninas, vejam meu último vídeo no feed, tanto do Facebook quanto do Instagram. É o seguinte, eu fiz um vídeo. Quem aqui tem a necessidade de comer doce, não vive quase um dia sem comer doce? Escreve eu aqui pra eu saber. Meninas aqui do Face, quero saber. Por quê? O que acontece? Eu fiz um vídeo explicando o que você tem que fazer para
se livrar dessa vontade, ou pelo menos, se você não se livrar, reduzir essa necessidade de comer doce. Acabei. Postei ontem à noite, de madrugada. Ah lá, a Flávia tá escrevendo eu. Então, se vocês não viram, gente, acompanhe sempre o feed. Quase todos os dias tem post novo, tem vídeo novo. Então, tem muita informação boa por lá. Se você tá chegando agora, tanto no Face quanto no Instagram, dá uma assistida nos meus vídeos, nos meus posts, porque tem bastante conteúdo bom mesmo que vai ajudar você, tá? Então, a Renata quer saber? Eu coloquei lá o que precisa fazer, que vocês precisam fazer, pra não ter mais essa vontade de comer doce. E ela tá perguntando, e aí o que eu falei, né, lá no vídeo? Vocês vão assistir, né, com calma, tá explicando tudo certinho, mas eu falei que precisa, né, ficar sem comer açúcar durante 3 dias para reduzir o hormônio, que é a insulina dentro do corpo. E ela tá perguntando se também precisa reduzir a stevia ou qualquer outro adoçante, tipo cortar. Na verdade, Renata, pra assim, ter um efeito bom, poderoso, sim. Por quê? Porque os adoçantes, né, a maioria deles vai dar um efeito no nosso corpo parecido com o açúcar. Por mais que os adoçantes não tenham calorias, mas ocorre a liberação de insulina. Uns mais, alguns menos. Certo? Assim, em regra geral, parece pelos estudos que eu li, né? Que o adoçante, o xilitol, ele não eleva tanto a insulina, e o eritritol também não, que são adoçantes mais novos, né? Extraídos de vegetais, de frutas. Mas, gente, sinceramente, o que eu gostaria, né? Assim, o que é o meu ponto de vista? Que nós precisamos ir reduzindo também os adoçantes. Se não eliminar, reduzir. Porque senão a gente não tá realmente resolvendo o problema. A gente vai continuar querendo sempre o sabor doce, porque a gente não consome açúcar, mas consome adoçante. Então a gente não consegue reduzir, né, essa vontade. Parece que a gente vai estar sempre ali ativando as papilas do doce. Por isso que a minha dica, gente, é a minha frase também. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Fim horroroso, vai lá, corta o açúcar, o adoçante, elimina por 3 dias, porque nisso vai reduzir a insulina, as suas papilas gustativas vão se acostumar com o sabor mais amargo, né, porque as papilas gustativas, elas vão se renovando. E aí, nisso, vocês não vão ter mais aquela super necessidade do doce. Por quê? Quanto mais doce, mais carboidrato a gente consome, a gente alimenta esse ciclo da insulina. Por isso que a gente não consegue sair desse ciclo. Quanto mais doce, mais carboidrato eu como, mais doce e mais carboidrato eu tenho vontade de comer. Olha lá, Tatiana chorou de dar risada, né, Tatiana? Gente, olha só. Eu quero responder todas as perguntas, mas para não ter problema de eu esquecer de nenhuma, de eu não visualizar, procurem colocar a pergunta aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu já vi uma diferença aqui. Qual a diferença do xilitol e eritritol? Vanessa, é o seguinte. São 2 adoçantes, assim, mais novos, né? E que parecem ser melhores do que os adoçantes mais convencionais, do que o aspartame, do que o sacarina, do que o ciclamato. Tanto gente, que a gente às vezes vê também uma coisa que é boa, que não é, pelo preço, gente. Sim ou não, né? Vamos falar? Coisa muito barata, gente, dá pra gente desconfiar. Coisa barata, muito barata é bom? É difícil ser boa coisa muito barata, né, gente? Vamos falar a verdade aqui. E aí, Vanessa, alguns estudos, né? Só que, gente, é o que eu falo. Não tem tanto estudo com xilitol e eritritol ainda. Não tem. Por isso que eu acredito, tem alguns xilitol, gente, aonde na verdade, eu não uso xilitol. Eu não uso adoçante. Mas eu quero até testar algumas receitas que tem até, vocês estão me pedindo, que vai xilitol no lugar do açúcar. Eu vou testar algumas receitas e aí eu vou passando aqui pra vocês. Mas, sinceramente, eu acho que é melhor vocês, a gente, né, consumindo menos açúcar do que simplesmente, não, agora eu quero consumir adoçante, açúcar faz mal e vou consumir xilitol. Reduz o xilitol também, tá? Não é pra exagerar também no xilitol, no eritritol. E o eritritol é um adoçante mais novo ainda que o xilitol, tá?
E parece que eles não têm, assim, um impacto tão grande nessa liberação da insulina, como tem o açúcar e como tem os outros adoçantes. Então, imaginem que os adoçantes, né, eles vão ter meio que a função, tipo, no corpo vai disparar a insulina da mesma forma. Talvez não tanto quanto o açúcar, menos, mais dispara. Então, gente, ó, a gente tem que estar ligada 100%, porque a indústria, gente, a coisa é feia. Pra vocês terem ideia como a coisa é feia, imaginem, no meu ponto de vista, quem que tem que usar adoçante? Por exemplo, o xilitol. Um diabético. Se eu fosse indicar para uma pessoa usar um adoçante, seria o diabético. Por quê? Então, ele não vai levar a insulina, ou vai levar menos, né? Nunca a gente pode falar com certeza, cada corpo é um corpo também. Gente, vocês sabiam, dependendo do adoçante, sabe esses adoçantes culinários? Tipo, tem um que é super famoso, que você põe lá nas preparações e fala assim, 0 açúcar. E as pessoas diabéticas, geralmente são aquelas idosas, pessoas mais idosas, tem sempre lá na casinha delas. Eu sei porque é uma pessoa, tipo, da minha família que não sabia dessa informação, ela desconhecia, claro, né, gente? Coitada da pessoa, né? É tanta coisa que ela não vai saber disso mesmo. E aí ela usava esse adoçante pra fazer os doces dela, tudo sal. E tava lá, sem açúcar, claro, sem açúcar. Ué, sem açúcar, eu sou diabética, eu posso comer? Só que na lista de ingredientes, o primeiro componente é a maltodestrina, que é um açúcar, tá? Pro corpo, a maltodestrina é o que o atleta usa pra gerar energia. Então, gente, a coisa é feia. Quanto menos a gente puder usar dessas coisas da indústria, melhor, porque a gente não corre o risco de errar. Ah, eu quero tomar um sorvete. Ah, eu vou tomar lá um sorvete diet. E se eu fosse você, tomaria o normal mesmo, consciente ali, com atenção plena, comendo uma porção pequena, saboreando. Por isso que tem que trocar essas preferências, aos poucos trabalhando essas preferências. Porque, gente, a questão da indústria feia. Exemplo, né? O sorvete diet não vai ter açúcar, mas vai ter adoçante, vai ter mais gordura, vai ter mais substâncias químicas. Então, gente, é um horror. A lá, a Vanessa colocou, xilitol é caro e não rende muito. Eu nunca usei o xilitol, vou até fazer uns testes, tá, Vanessa? Mas é caro mesmo. Então, o melhor seria a gente reduzindo gradativamente o açúcar. Se você tá consumindo o açúcar branco, tentar trocar pelo demerara, que é um adoçante, que é um açúcar que tem mais vitaminas, mais minerais, e reduzindo gradativamente. Porque se simplesmente trocar o açúcar pelo xilitol, vocês não estão fazendo muita melhoria, não. Sinceramente, é trocar 6 por meia dúzia, tá? Ah lá, Angelita, minha amiga, entrou. Seja muito bem-vinda, Angelita. Entenderam, gente? Vamos para o próximo. Se vocês não assistiram o vídeo, tá imperdível. Eu proponho um desafio lá para essa vontade de comer doce, ó, ir embora. Que é o que, né, nos rodeia muito, essa vontade, essa necessidade do doce. Né? E gente, me acompanhem aqui, tô sempre falando sobre esse assunto, porque eu sei que é o que pega, né, gente? Essa vontade do doce, é trabalhar com ansiedade, é trabalhar com muita, né, com falta de tempo. Então é o que eu sempre coloco aqui pra vocês, pra ajudá-las nessa missão aí da alimentação saudável. Isso, demerara assim, só tomo sem açúcar, aprendi. Que bom, Vanessa. Gente, eu tô propondo sempre desafios aqui nos stories, toda semana desafio. Eu já propus um desafio, que é ficar exatamente o café, né, sem adoçar, que às vezes é onde a gente usa o açúcar mais, no café. Ficar 21 dias sem adoçar o café. No 22º, você vai lá e bota o seu açúcar. Você vai ter o que vai ter acontecido? Você já vai ter renovado todas as suas papilas que sentem o sabor doce. Você vai consumir o açúcar e não vai mais querer, tá? Porque você se acostumou com o sabor. Tudo bem, meninas? Bem-vindas aqui. Minhas queridas do Facebook também. Ana, Joyce, Elo e Mary. Coisa boa. Vamos lá? Vamos para outra pergunta? Olha só, essa daqui, boa também. Aí, Ana, é possível emagrecer tomando anticoncepcional em injeção? Tipo, ou anticoncepcional de injeção, um ou outro? E, Ana, possível sempre é possível, porém, talvez você precise ter um esforço maior. Por quê? Deixa eu tomar uma água aqui antes de entrar nesse assunto. Ó, enquanto isso, vão dando coração pro Instagram avisar, vão mandando aqui, ó, o Asa Delta pras amigas. Quem mais? Gente, vocês usam anticoncepcional, gente?
Usam, né? Sim ou não? O que acaba acontecendo? Quando a gente usa anticoncepcional, a gente reduz um hormônio chamado testosterona. Essa testosterona é um hormônio muito importante na formação do quê? Para o ganho de massa muscular. Então, digamos que a gente, não é que reduz, a gente deixa, vamos explicar assim, vocês vão entender, de uma forma mais simples. A gente deixa essa testosterona que dá força, dá aquela é legal, né, testosterona, os hormônios, dá aquela força, aquele ganho de massa muscular, a gente deixa essa testosterona na forma inativa. Então, com isso, as mulheres, sim, vão ter uma dificuldade maior de perder peso, porque a gente vai ter a testosterona inativa e não na sua forma ativa. Por isso, Iana, meninas que usam anticoncepcional e fora, assim, outros problemas que podem dar, né? Mas eu sei que essa questão é muito pessoal e eu respeito, cada um tem o seu motivo para tomar anticoncepcional, né? Às vezes vão falar, a Yara falou que não é mais pra tomar anticoncepcional, e aí depois vem um bebezinho aí, ó. Tudo bem que é tudo de bom, mas às vezes, né, vocês podem achar que não é o momento de vocês. Mas eu sei que tem enfim, tem outras opções de método anticoncepcional que não são assim tão agressivos com o corpo e também com essa questão aí de reduzir, de deixar a testosterona na forma inativa. Ah lá, a Jaque colocou que usa injeção. É a mesma coisa. Você não toma ali oral, né? Não corre o risco de esquecer, Jaque. Mas vai deixar a testosterona inativa. Tanto é, meninas, quando vocês forem, se você quiser, né, ter certeza como que tá essa questão, conversa com a sua ginecologista, com o seu ginecologista, com o seu nutricionista, caso você faça um acompanhamento, ou com o seu médico, dá pra fazer alguns exames, né? Gente, sinceramente, tem coisa que não precisa nem fazer exame pra saber que vai estar alterado, mas se você quiser ter certeza, você pode pedir um hormônio chamado SHBG, que é a testosterona na forma inativa, e a testosterona livre. Então, se a sua testosterona livre estiver mais baixa e essa SHBG estiver mais alta, é porque o anticoncepcional tá mexendo nisso. Mas, Iana, não é porque, nossa, Yara, não tem outro método, eu tenho que tomar esse, não é por isso que a gente vai se fazer por vencida. Não, o que você vai ter que fazer, Iana? Meninas que tomam, se cuidar mais da alimentação. Cuidar mais da alimentação, intensificar a atividade física. Se vocês não fazem atividade física, começa a fazer uma atividade física, tá? Às vezes a gente não tem, assim, por exemplo, todas, tipo, o cenário ideal, mas é sempre pra gente melhorar o nosso cenário, né? Então, se você sabe que você consegue melhorar a alimentação, consegue fazer uma atividade física, pensa nisso. E uma coisa, né, que eu sempre respeitando, né, a vontade de vocês, mas quem vinha pro consultório, né, eu atendi por anos e anos em consultório com essa queixa, né, porque eu fazia o pedido do exame, eu mostrava pra pessoa, realmente, olha aqui, sua testosterona mais baixa, essa testosterona que não funciona tá mais alta. Eu conversava com a pessoa e ela mesmo falava, né, Yara, eu quero dar um tempo desse anticoncepcional, porque eu sei que às vezes, né, vocês ficam anos e anos e anos tomando anticoncepcional. Sim ou não? Né? Tomam durante anos sem dar pausa. Então, de repente, você não quer tentar um outro método? Dê uma pausa, pelo menos, né? Dê uma pausa aí de uns 6 meses. Se você tá lá, sei lá, 5 anos tomando anticoncepcional, nunca deu uma pausa? Dá uma pausa de uns 6 meses. Por quê? Para o seu organismo meio que se livrar, né, dessas substâncias. E é isso aí, gente. É o que eu falo, dá pra gente melhorar tudo o que a gente quiser, certo? Respondido? Ficou clara essa pergunta? Vamos para a próxima aqui. Tá. Aqui. A Luciane também, né, acompanha tudo aqui. Que legal, Luciane. Ela falou... Yara, fale sobre jejum intermitente. Bom, eu vou ser super sincera, não é a minha prática sobre jejum intermitente.
Por quê, gente? Eu acho que a gente tem tanta coisa pra aprender, pra melhorar, do que simplesmente a gente emagrecer porque a gente tá de jejum. Vocês entendem? Eu acho que quando a gente pratica, né, o jejum, a gente não tá assim melhorando nada, a gente não tá melhorando o hábito, a gente não tá melhorando o nosso comportamento em relação à comida. Ah lá, deixa eu só ver a Lilian. Depois que a Lorena, coloquei Dil. E realmente o que, Lilian? Também diminuiu a sua testosterona? Eu quero saber isso. Se o Dil diminuiu a sua testosterona ou se o Dil não diminuiu. Eu quero saber. Coloca aqui pra mim, tá? A testosterona dobrou. O que é boa? A livre. Ah, então escreve. Se a testosterona livre, porque é isso que eu quero saber também. Se o Dil mexeu ou não mexeu. Se melhorou, a testosterona dobrou. Eu acho que é isso, a livre, né? Dobrou. Só responde sim, a Yara livre. Pra eu concluir aqui o meu pensamento com vocês, tá? Que eu tenho. Bom, enquanto isso, você vai... Ah lá. Só que caiu o cabelo, estou cheia de espinha. Gente, aí que tá, né? Às vezes mexe numa coisa, né? Gente, ó aqui também a Nutri. Ah lá, livre. Então, de repente... Eu, né, ainda não, mas vou também por o Dil. Porque, né, se bem, né, gente, eu não sei se eu parto por terceiro filho, sim ou não, tô nessa dúvida, se eu dou as roupinhas, se eu não dou as roupinhas, gente, vocês acreditam que eu tô nessa? Ai, meu Deus, vamos já praticar o terceiro? Brincadeiras à parte, mas realmente o Dil parece ser uma boa opção para ser como método anticoncepcional e melhorar a testosterona. Só que, gente, é isso daí, né? Às vezes uma mexe numa coisa, aí não mexe na outra. Então, Lilian, de repente, caprichar mais na água, nos alimentos desintoxicantes, certo? Porque, gente, coisas que são, né? O nosso corpo não foi preparado para DIU, para anticoncepcional, para tudo isso. Então, sempre um efeito ou outro colateral vai dar e cabe da gente conseguir, né? Melhorar esses efeitos através das nossas práticas. Bom, vamos lá pro jejum intermitente, então? Não é uma prática que eu atuo, né? Por quê? Porque eu acho que a gente não muda comportamento, não muda alimentação. E não é minha linha, tá, Luciane? O que eu sei é que o quê? O que acaba acontecendo? Já estudei um pouco, não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto, né? Porque não é minha linha de trabalho. Mas parece que para as pessoas que tem que estão no efeito platô, sabe? Ah, emagreceram, agora não emagrecem mais. Fazer a prática do jejum pode sim ajudar essas pessoas, certo? Só que qual que é o meu ponto de vista? Uma pessoa né, se vocês estão assim, iniciando, não melhoraram nada, estão com muita ansiedade, comem muito doce, não sabem por onde começar com jejum intermitente não é uma boa ideia. Jejum intermitente é para uma pessoa que já tá mais, digamos que, avançada, né, gente? Tem os passos, né, os steps para tudo na nossa vida. Então, uma pessoa do nada, eu quero emagrecer, praticar o jejum, eu não recomendaria, porque depois vai ter o efeito rebote. Certo? Gente, então é isso, tá? Minha opinião sobre o jejum. Vamos lá, próximo. O que é aqui? A Tatiana, pode abaixar a testosterona? Ah lá, Tatiana também fez uma pergunta sobre isso. Pode abaixar a testosterona sem tomar pílula? Pode sim, pode. Mas é interessante ver claro que pode, toda a sua questão mesmo hormonal. E pode, não é só a pílula que baixa. Tatiana, tenta não vamos tentar, né, gente? Quem fala que vai tentar, eu vou tentar isso, vou tentar tomar água, vou tentar comer devagar, vou tentar comer só sentada, não faz, faça. A gente tem que, sabe a palavra tentar? Risca, X, na palavra tentar. Vamos fazer. Tatiana, vai fazer atividade física para aumentar a sua testosterona, vai fazer musculação para aumentar a sua testosterona, certo? Beleza, vamos aqui. Próxima pergunta. Ó, Tatiana de novo, hein? E as frutas? O açúcar delas deve ser evitado nesses 3 dias sem açúcar? Não, Tatiana, não precisa, gente. Por quê? Não teria lógica da natureza, do mundo, de Deus, se a gente tiver que cortar fruta da alimentação, tá? Não tem lógica, então você pode... É do meu vídeo, Tatiana, é do meu vídeo que você tá falando. Quem não assistiu, corre lá assistir.
Então pode sim, claro, que vai dar ser aquela fruta que vai dar aquela energia e tal. E por isso que eu falo, chequem todos os meus vídeos, todos os meus conteúdos, porque eu já falei muito sobre porção de fruta, precisa comer na porção certa, tá? Não é, por exemplo, a Yara falou que pode comer fruta, então vai lá e pega 2 bananas e pega um cacho imenso de uva. Procura, assim, comer, vai comer uva, a porção, que frutas pequenas é referente a uma xícara, tem vídeos meus, certo, já falando sobre isso, e junta, tipo, 2 castanhas, junta 2 castanhas, um pedaço de queijo, porque fruta tem açúcar, mas um açúcar que vai ter vitaminas, minerais juntos, não vai atrapalhar o corpo, vai ajudar, certo? E quando a gente inclui um alimento, fonte de gordura ou fonte de proteína, a gente não eleva tanto o açúcar, tá? A fruta não vai levar tanto, na verdade. Gente, sabe aquela pergunta que eu respondi, uma das primeiras? Da Ana Paola, os alimentos que dão energia. Então, o que é importante? Tem os alimentos que dão energia, que eu já falei. Se você chegou agora, depois volta na live, você perdeu muita pergunta boa. E tem os alimentos que tiram a energia, que são os doces. Gente, quanto mais doce a gente come, mais down a gente fica. Mais doce, mais down. Mais doce, mais down. Esse ciclo. Down, ai meu Deus, né? Ai, preciso comer de novo doce. Aí come o doce e fica de novo feliz. Ai, aí vai porque aumentou o açúcar. Aí cai rápido o açúcar. Aí a gente fica nesse ciclo. Então a gente tem que sair desse ciclo. Por isso que eu convido para sair do ciclo, ficando 3 dias sem comer açúcar. Gente, eu sou feliz, né? Vocês falam, essa Yara é louca, ela é muito feliz, mas graças a Deus, né? Fazer o quê? Vamos ver. Lá, tudo bem, Rodrigo? Gente, o Rodrigo é meu irmão, tenho que falar. Não posso falar, meu irmão, que saudade. Bom, enfim, vamos lá. Vamos falar aqui daqui das perguntas. Que mais? A Milena falou. Chocolate 70% também tira energia? Não, Dani, não tira. Só que, claro, né, gente, essa pergunta é legal. Vocês não vão comer, lá, barra do chocolate grande. Come 30 gramas. Deu aquela vontade de comer o chocolate? Ou come, tipo, um pedacinho, que vai dar umas 10 gramas todos os dias. Que eu até acho legal pra quem gosta muito de doce, tá indo essa necessidade de doce diária, que depois cai. Gente, isso é fato. Todo mundo que vem pros meus programas, que me acompanha e segue tudo que eu falo, gente, porque tem gente aqui emagrecendo horrores sem fazer meus programas, viu? Só seguindo minhas dicas. Não é demais isso? Gente, aqui eu falo, às vezes a gente não dá muito valor porque é de graça, mas tem pessoas que estão dando valor sim. Eu tô achando bem legal, pessoas emagrecendo, mudando, melhorando a autoestima. Enfim, cabendo nas roupas, seguindo as minhas dicas aqui, todas as dicas de Instagram. Que coisa boa. Ai, gente, o que eu ia falar? Da Dani. Então, a Dani é o seguinte, come 30 gramas, um pedacinho todos os dias, pra quem tá nesse ciclo de ter que comer açúcar todos os dias, ou 30 gramas umas 3 vezes na semana, tá? A Milena. O que comer antes do treino? Já que malho muito cedo, 6 horas, e nesse horário eu ainda não tenho muita fome. Milena, então respeita, tá? De repente, se você não tem muita fome, sei lá, tenta comer, tipo, meia banana, uma coisa assim, bem pouca mesmo. Só que uma coisa importante, Milena, se você, não sei qual que é o seu objetivo, se é emagrecer, tipo assim, perder perder gordura, você não tem fome, aproveita, vai treinar em jejum. E se você acha que você não se sente mal, eu não sei qual que é a sua intensidade de treino, se de repente sei lá, era 40 minutos ali na esteira, fazendo uma atividade aeróbica, eu tipo, fico bem, sei lá, tenta ir em jejum mesmo, porque, ou então você tem que dar pelo menos uma meia horinha do tempo de você terminar de comer e começar a fazer exercício. Às vezes esse tempo não é suficiente, né, pra energia do alimento já tá lá na sua célula, ter passado o processo de digestão e já tá ali disponibilizado no seu músculo pra dar energia. Então depende do seu objetivo. Se de repente é queimar gordura, não é ganho de massa muscular. Olha a Nina chegando, tudo bem, Nina? A Nina aqui é uma participante, uma aluna do programa Você Mais Magra em 30 Dias. Começa a segunda. Muito bem, Nina, tá animada pro programa? Então é isso, tá? Milena, espero ter te ajudado. Então, como uma coisa, tipo, pequena mesmo, ou de repente uma fatia de pão, sabe? Respeita o seu corpo, tá? Gente, o que foi esse barulho? Não sei, vocês ouviram esse barulho? Não sei, mas enfim. Tá bom.
Vamos lá, para a próxima pergunta. Aqui. Como que é essa pergunta? Rosângela, não consigo me concentrar em uma dieta. O que fazer? Como em muita quantidade. Rosângela, você precisa de um passo a passo, para ser sincera. Você precisa seguir algum método, sabe? E ter alguém para te orientar e pegar na sua mão, tipo, para você falar assim, ó, você vai fazer isso, isso e aquilo. Tenta, Rosângela, você, né, por exemplo, você pode procurar uma consulta presencial. Você pode procurar um programa, de repente o meu programa, ou você pode aqui nas minhas, né, super dicas que eu dou pra vocês com todo carinho e seguir. Então, assim, tenta seguir o que uma pessoa vai te dizer, certo? O que uma pessoa vai te dizer. Um método, né? Geralmente a gente tem muita informação e a gente não consegue sair do lugar. Às vezes isso pode estar acontecendo com você. Tá, Rosângela? Então procura seguir um método, alguém que fala, ó, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo, tá bom? Pra você ter ajuda, né, gente? A gente tem momentos da nossa vida que a gente precisa de ajuda, gente. A gente tem que saber assumir. Por exemplo, eu sou uma pessoa... Claro, todo mundo precisa de ajuda para evoluir em tudo, né? Exemplo, tinha lá o meu consultório há um ano atrás, sempre trabalhei em consultório, tudo isso, aquilo, outro. Já tinha experiência, né, nesse mundo de atendimento. E agora eu tô vindo pro mundo digital, pro online. Por quê? Porque mudou minha vida. Gente, o que eu faço? Eu compro curso, né, eu estudo, então tá todo mundo dormindo, eu tô estudando, então eu percebo que eu preciso de ajuda. Então, gente, é isso, porque a gente pede ajuda pra tudo e quando a gente a gente não quer ajuda pra gente cuidar da nossa saúde, a gente acha, ai não, pra que eu vou pagar isso? Exemplo, tá bom, Rosângela? Então você tá precisando de uma pessoa que te guie, falar, faça isso, isso e aquilo. Então, de repente, um curso ou de repente uma consulta aí com algum profissional, né, de repente que você já sinta uma confiança. E assim, uma dica prática pra você, né? Siga aqui todas as dicas que eu te dou. Como em muita quantidade, pratica o comer consciente. As dicas do comer consciente que eu dou, que é a minha linha de trabalho, como com muita quantidade. Então, começa a se concentrar na comida, só coma sentada. Gente, é uma dica que funciona. Sabe, gente? Coma só sentada, tá ali você... Porque às vezes a gente tá ali fazendo prato, cozinhando. Sim ou não, meninas? A gente já começa a beliscar. E belisca uma coisa, e belisca outra, e belisca outra. Gente, a gente não espera. E nisso a gente vai comer mais. A gente come quantidade. Rosângela, está me acompanhando nos stories também? Eu dou muita dica. Deu aquele prato, hoje mesmo, essa semana eu falei sobre isso. Aquela comida tá gostosa. Acabou o seu prato, segura o impulso. Porque é no impulso que a gente vai lá e que comida gostosa, a gente vai lá e repete. Acabou, a gente já levanta, vai lá, ou já põe comida mais no prato. Ah lá, Silvia, eu. Já vai lá e já põe mais no prato e depois, passa do ponto. Certo? Então, segura o impulso, coma só sentada. Então, são as dicas do comer consciente, que é a minha linha de trabalho. Então, como que você emagrece sem dieta? Praticando comer consciente, tá? Gente, foram essas as perguntas. Olha só, essas as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se vocês colocaram mais alguma pergunta aqui no chat. Fazer chá pela manhã e ir tomando durante o dia perde as propriedades do chá? Eu faço camomila, capim-cidreira, chá verde com gengibre e pó. Ah, não perde não, Vanessa. O chá pronto pode tomar até durante 6 horas. Eu aconselho 6 horas, por quê? Porque depois que passar de 6 horas, vai concentrar muito, por exemplo, as substâncias da canela, do cravo. Vai ficar aquele cravo ali. Se bem que o certo já ter coado, é mais da água aromatizada. Então, se você já coou, usa esse chá, pode usar por umas 8 horas, sim. Agora, água, sabe, meninas, uma coisa que eu adoro, água aromatizada. Depois eu vou vir falar mais sobre isso. Pegar, colocar tipo um cravo, colocar uma canela, uma fruta na água e deixa isso lá em contato. Fica uma água mais saborosa pra tomar. Quem ainda não tem essa vontade, consegue tomar muita água. E aí essa água, quando a gente tá com o cravo lá, com a canela, vai ficando concentrado. Põe o limão com a casca. Então, essa água aromatizada dura até 6 horas. Depois tem que jogar e fazer uma água nova. Senão pode dar dor de cabeça. Nossa, comecei a tomar água aromatizada, fez mal, me deu dor de cabeça. Por quê? Porque aquela substância, aquela água que você preparou cedo e tá tomando até 5 horas da tarde. Aí vai ficar muito concentrado essas substâncias. Olha lá.
Que mais que a Vanessa colocou? Falou tudo, comer sentada com calma, raramente faço isso. Gente, olha só, vou ter uma super novidade. Bom, então eu vou falar aqui, tá? Meninas, vão falando mais aqui caso vocês tenham alguma dúvida. E deixa eu falar, pra quem não sabe, amanhã se encerram as inscrições pro meu programa. Ai, gente, olha isso, é muito amor. Olha aqui. Você mais magra em 30 dias. Já pensou, gente? Que demais. Olha, gostaram do nome? Olha só, você mais magra em 30 dias. Isso por quê? Porque em 30 dias a gente vai trabalhar reeducação alimentar, a gente vai trabalhar o Mindful Eating, que é exatamente esse comer consciente. Então, faz toda a diferença na vida trabalhar essas ferramentas do Mindful Eating, que é o comer consciente, pra gente ficar livre de seguir papel, de seguir dieta, né, Nina? A Nina já tá inscrita no programa. Meninas, olha só, quem não sabe de nada, tá chegando agora, tem o link do programa pra você saber de todas as informações no meu perfil, na minha bio, vai lá, começa segunda-feira, as inscrições é até amanhã. Yara, nossa, esse seu programa é caro. Gente, eu sei que muita gente não tem familiaridade com o Instagram, tá? Tem pessoas me mandando mensagem, Yara, quanto é o programa? Eu não tô sabendo ver. Gente, qualquer dúvida, me pergunta. Não fiquem com receio de perguntar que eu vou responder. Gente, olha, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. É um programa que vai transformar, vocês vão perder até 5 quilos, gente, em um mês. Então, eu acelero o emagrecimento de vocês de uma forma gostosa, de uma forma que vocês vão levar esses conhecimentos para a família de vocês sem seguir dieta radical. É um passo a passo mesmo, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, me pergunta e até amanhã à meia-noite as inscrições, porque o programa começa segunda-feira. Então, gente, também não deixem pra última hora, porque a última hora, gente, é uma correria. Porque vocês ganham senha e login pra acessar todo o programa na plataforma, todos os bônus. Então, a gente já vai entrando no clima antes do programa, certo? Então, gente, qualquer dúvida que você tiver, me mandem. Olha, Yara, não tenho até medo de ver lá o preço. Meninas, olha só, sabe quanto custa o programa? R$187, que vocês podem fazer até em 10 vezes, gente. Não é? Gente, sinceramente, é muito barato. É barato pela transformação que causa na vida de vocês, né? É um passo que vocês estão dando. A gente já vai começar, né, praticamente setembro, depois vai chegar o final do ano, vai dar aquela correria, quero perder 10 quilos em dezembro. Não vai perder 10 quilos em dezembro. Então, tem que mudar a raiz. Mudar a raiz é mudar o comportamento. Enfim, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui pra mim, tá bom? Gente, gostaram? Ah lá, o que a Nina falou? Não é caro, o valor não paga uma consulta com o Nutri. Então, gente, na época, a Nina participou do meu programa gratuito. Gente, Yara, agora não tenho dinheiro. Não tem problema. Vai ter outras oportunidades. Eu pretendo ter esse programa. Pretendo não, vou ter. Todos os meses vai abrir turma, tá, gente? Já vou falar. Vai abrir turma todos os meses. E assim, a Nina participou do meu desafio gratuito de 14 dias. E ela perdeu 2 quilos, né? 2 quilos, Nina? Escreve aí. Em 14 dias, eu não lembro. E aí, claro que ela vai participar agora dessa turma. Gente, na época, quando eu fazia a consulta presencial, era R$350. Isso quando? Mais de um ano atrás, lá em São Paulo. R$350, uma consulta e sem retorno. Gente, sinceramente, esse programa eu nem sei dizer quanto que vale. Mas, gente, eu quero que seja acessível, sabe? Eu quero que ajudar mesmo, eu quero que seja acessível. Tanto é, gente, vocês veem tem gente emagrecendo aqui, ó. Graças a Deus, eu quero ajudar vocês de verdade, sabe? Eu quero ser cada vez uma pessoa mais generosa, ajudar. Então, cada um tem um dom. E amanhã, gente, a única coisa que vocês podiam fazer amanhã, me mandar um feliz dia da nutricionista, né? Por favor. Eu vou ficar tão feliz. Eu falo, ó, pode esquecer o dia do meu aniversário, mas não esquece de me dar parabéns no dia da nutricionista. Meu marido já fica nervoso. Ele fala, Yara, será que eu vou... Porque ele vira e mexe, esquece o dia da nutricionista. Aí eu fico chateada. Ele chega e fica... esqueceu de novo. Aí ele já tava achando até que era hoje. Já deu parabéns hoje, mas é amanhã, 31 de agosto, dia da Nutri, tá bom? Gente, mas é isso, tá? Brincadeiras à parte. Gente, será que eu respondi todas as perguntas? Alguém tem mais alguma pergunta? Surgiu perguntas aqui. Tchananã. Tentei tomar. Lilian, tentei tomar e tive muito enjoo e dor de cabeça. O que, Lilian? Água aromatizada? Será que você tentou tomar e teve muita dor de cabeça?
Às vezes é isso, gente, porque a água aromatizada, ela fica muito concentrada. Por isso que eu falo, gente, é muito individual, de pessoas para pessoas. Então, se você faz água aromatizada, fica lá, dá enjoo mesmo para algumas pessoas, que tá lá com o fígado um pouco mais sensível, aquela casca do limão, cheio de terpenos, várias substâncias, pode mexer com o fígado sim, por isso tem que ter... tem que saber, né? Tem que ir testando também a individualidade. Isso é muito importante. Gente, podemos fechar então nossa live de perguntas e respostas? Vocês gostaram, meninas? Eu quero saber se vocês gostaram aqui da dinâmica, né? Né, nesse bate-papo a gente fala sobre vários assuntos. Vocês viram que interessante que foi? Ó, e um outro recado para você que não sabe. Toda segunda-feira nos stories eu proponho um desafio da semana. Para essa semana o desafio era colocar uma receita saudável. Sabe aquela receita lá saudável que você salvou, não fez ainda? Em prática. O desafio da semana passada era comer apenas sentado, então sempre eu vou propondo técnicas do comer consciente também. A Lília, minha pergunta não tá indo, pergunta sobre zinco. Falta de zinco da espinha. Tá? Deficiência de zinco pode ser um dos motivos para dar espinha sim, tá, Lilian? E onde que a gente tem zinco? Especialmente nas carnes vermelhas, a gente tem muito zinco, em alguns cereais integrais, na aveia a gente tem zinco. Tá bom? Então pode ser isso sim, dá uma caprichada aí, né, nos seus alimentos, fontes de zinco. Só que, gente, assim também, né? Por isso que eu falo, a gente tem que melhorar um monte de coisa. Agora, né, que eu ainda amamento, porém bem menos, não amamento mais de madrugada, gente, o que brotou de espinha no meu rosto? Porque os hormônios estão mudando. Às vezes a gente passa por alterações hormonais e aí a gente tem que intensificar a alimentação, intensificar a atividade física para dar aquela melhorada, tá bom? Gente, olha só, vamos lá? Lília, mas sabe o que pode estar acontecendo? O estresse. Conheço a Lília, né? De anos e anos. Às vezes, o estresse em excesso, o estresse depleta muito zinco. Então, pessoas que são mais, depleta reduz, né? Causa deficiência. Pessoas que são mais assim, eu preciso não sei o que, não sei lá. Sabe aquelas pessoas pilhadas, ligadas, né? Lilian Ramos. Sabe assim? Tem um consumo de zinco maior, dependendo. Então, precisa ter uma necessidade de ter um consumo maior. Se a sua alimentação não tá dando conta, de repente você precisa de um suplemento, tá bom? Isso que acontece, certo? Às vezes a gente come, gasta mais do que a gente ingere. Especialmente aí tem momentos que a gente passa por um estresse maior. E aí, pronto, dá nisso. Dá baixa de zinco e aí dá espinha. Certo, gente? Podemos encerrar? Olha, fiquem com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Nos vemos aqui, tá? Toda sexta-feira, então, tem live, stories todos os dias, posts diários. E, faz o seguinte, meninas, coloquem lá, eu fiz um post sobre a live hoje. Coloca lá o que você achou da live, seu aprendizado, tá bom? Deixa lá o seu comentário. Meninas, fiquem com Deus. Boa sexta-feira. Nos vemos.